Olá, meus queridos alunos, é uma alegria estarmos juntos nesse vídeo para conversarmos sobre as 3 estratégias de abordagem. Preparados? Todo processo psicoterapêutico breve requer um grau de atenção a mais do terapeuta. Primeiro, da fala do paciente decorrem contextos em que sinais e sintomas são mais manifestos. É preciso estar atento ao conjunto dos sinais e sintomas para inferir uma hipótese diagnóstica o mais precisa possível e adequada ao conjunto apresentado pelo paciente. Há que se prestar atenção também à linguagem corporal. Conforme a experiência do terapeuta vai aumentando, essa tarefa se torna mais frequente e confiável. O que ouvimos e vemos nos dá uma descrição do sofrimento do paciente. Cabe ao psicoterapeuta, primeiramente, estabelecer uma interpretação sobre o problema ou conjunto de problemas da pessoa. Em seguida, deve percorrer pelas áreas em que eles ocorrem e avaliar a gravidade de cada ocorrência e a frequência com que ela se apresenta. Uma vez conhecido o problema e como se dão suas ocorrências, é preciso estabelecer o que será alvo do processo terapêutico. Promove-se, então, junto com o paciente, uma lista de problemas e uma hierarquia de prioridades. Existem 3 estratégias de abordagem, como nós falamos lá no início. Se pudermos decompor o problema em problemas menores, torna-se possível resolver cada problema menor e combinar essas soluções para resolver o problema como um todo. Mesmo podendo decompor o problema em problemas menores, é necessário estabelecer a sequência em que serão abordados e tratados, preferível em casos mais complexos, onde não é possível decompor em problemas menores. Então, o método consiste em ensaiar e errar. É um processo interessante que promove geralmente o efeito carambola. Ao enfrentar o problema pensando em uma das suas partes, acaba-se por resolver também outra parte do mesmo problema. Isto deverá constar do plano terapêutico, isto é, a coleção de estratégias a se utilizar na condução de todo o processo. Para cada problema dessa lista, pode-se estabelecer uma meta. Tipicamente, a meta é o oposto lógico do problema. Por exemplo, se uma pessoa apresenta um problema de falta de atenção, a meta é desenvolver a função atenção. Normalmente, se a abordagem é cognitivo-comportamental, solicita-se o estabelecimento de 3 submetas para cada meta. Porém, cada submeta não pode ser vaga. Ela precisa ser descrita de modo claro que permita ser alcançável e que este alcance aconteça em um tempo finito. Então, para desenvolver a atenção, pode-se propor para o primeiro mês exercitar a atenção por meio de observação de erros em imagens, sabendo a quantidade de erros como se fosse um jogo mesmo. A atenção pode ser estimulada em jogo de palavras, um jogo de memória. Enfim, a submeta será cumprida se a pessoa exercitar durante um mês, 3 vezes por semana, 3 tipos de jogos selecionados. Ao final do mês, avalia-se a melhora da atenção. Como se trata de psicoterapia breve, essa lista não pode ser longa. Assim, o melhor é decidir quais problemas são urgentes e quais podem esperar um futuro não tão longe. Por exemplo, no tratamento do transtorno de estresse pós-traumático, é muito importante aprender a lidar com perdas. Para isso, deve-se explorar o modo como a pessoa interpreta aquilo que acredita ser muito importante e que irá sofrer se perder. A meta é estabilizar o humor, psicoeducar sobre as fases do luto e trabalhar para que a pessoa desenvolva um autoconceito positivo. Como modelo ilustrativo, imagine desenhando um círculo e traçando diâmetros de modo que o resultado lhe pareça uma pizza estilizada. Agora, cada fatia dessa pizza pode representar uma área de ação do paciente. Por exemplo, na fatia que representa a área pessoal, há um problema de autoestima, com o relato de não estar satisfeito com sua imagem, e isso acarretar em bullying.
Na outra fatia, pense no ambiente familiar. Há algum problema a relatar neste domínio, como conflito com o irmão? A outra fatia, a área escolar, em que já se relatou dificuldades em prestar atenção, manter o foco. Assim, em uma conversa amena, o terapeuta vai retornando o que ouviu na avaliação inicial e colocando formato no problema, para se identificar as metas e submetas, e então dar suporte ao plano terapêutico. Então, tem esse movimento de auxiliar a enxergar esse processo de forma mais clara, materializando as dificuldades e, através desse trabalho de psicoeducação, contribuir também para que o paciente entenda o processo pelo qual ele está passando e as suas fases de crescimento dentro do processo psicoterapêutico. Espero que esse conteúdo tenha contribuído para você, para o teu aprendizado, e a gente se encontra no próximo.